Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse segundo vídeo, eu me senti um pouco obrigado a trazer mais evidências que suportam a tese do vídeo anterior, ou seja, vou falar um pouco mais sobre esses cataclismos que ocorreram aí há 12.000, 11.600 anos atrás e também vou começar a tocar um pouco no assunto de civilizações antigas para tentar encontrar gaps e contradições na nossa história, né? Vou começar pelo Egito Antigo e, sem mais delongas, vamos lá. Em primeiro lugar, notícia de 2019 aqui. A própria NASA já confirmou a existência de uma cratera de meteoro descoberta na Groenlândia. Ela tem cerca de 31 quilômetros de diâmetro e possui todas aquelas assinaturas químicas observadas em outros lugares de impacto cósmico. Além disso, a data de 11.700 anos já é citada pelos pesquisadores como uma data provável para o acontecimento. O fato é que esse meteorito, cruzando o espaço a 19 quilômetros por segundo, se chocou com a Terra liberando uma força de 700 megaton. A cratera é fruto do impacto de um asteroide de cerca de 1 quilômetro de largura, pesando entre 11 e 12 bilhões de toneladas. Viajando a 19 quilômetros por segundo, ele se chocou com a Terra há cerca de 12 mil anos atrás, com a força de 700 megatons. Isso certamente começa a explicar por que existe tantos mistérios sobre o nosso passado e por que sabemos tão pouco sobre civilizações passadas. Um evento como esse, sem sombra de dúvidas, foi capaz de resetar qualquer tipo de civilização, na prática, enviando os humanos de volta para a Idade da Pedra. Para conceber realmente a escala desse evento, compare a bomba atômica de Hiroshima, cuja explosão catastrófica desapareceu com a cidade. A explosão foi equivalente apenas a 15 quilotons, o que equivale a 15 mil toneladas de TNT. Para se chegar a 1 megaton de energia, precisa-se de 1 milhão de toneladas de TNT. Estamos falando de outra escala de grandeza completamente. Outro exemplo útil é o caso do evento de Tunguska. Neste caso, em 1908 na Rússia, um cometa explodiu no ar dentro da atmosfera, sobre uma região remota da Sibéria. A explosão derrubou árvores por mais de 1.000 km². Os cientistas estimam que a explosão teve entre 10 a 20 megatons, cerca de 1.000 vezes maior do que a bomba de Hiroshima. Então, quando consideramos a cratera da Groenlândia, de 31 quilômetros, que foi gerada por um meteoro de cerca de 1 quilômetro, pesando 11 bilhões de toneladas, nas estimativas mais conservadoras, o impacto teria energia equivalente a 47 milhões de vezes a bomba de Hiroshima. Existe alguma possibilidade de compreendermos a devastação causada por este impacto? A resposta, meus gafanhotos, é sim. O fato é que temos evidências, toneladas e caminhões delas. Elas existem há décadas, mas são ignoradas pela comunidade acadêmica e o consenso em geral. É como se toda essa informação estivesse pairando no ar, sem que os pontos fossem ligados, e quem sabe finalmente introduzidos na consciência global. A mentalidade de grupo evidentemente tem algo a ver com a repressão desse conhecimento. Esse fenômeno psicológico é infame por ter atrasado a humanidade, ciclicamente punindo as mentes brilhantes que propuseram ideias à frente de seu tempo. O establishment sempre prefere ignorar as evidências, e mesmo pessoas inteligentes, inclusive cientistas, são suscetíveis a esse fenômeno irracional. Existem até pesquisas que comprovam isso. Na política, se espera que seja assim. Não existem várias posições irreconciliáveis, afinal? Acadêmicos e historiadores também podem estar errados, e muito mais do que isso, podem estar ignorando a evidência que vai completamente contra o que somos ensinados. A ideia de consenso é uma farsa, e nesse canal pretendo explorar mais os gaps que demonstram nossa total amnésia histórica. Esse totalitarismo acadêmico já foi notado por muitos pesquisadores independentes, que estão ligando os pontos há décadas. O que o mundo precisa agora é de mentes analíticas, abertas e sem julgamentos, para completar esse quebra-cabeça do nosso passado. Felizmente, existem microscópicos atômicos e a ciência que suporta essa mudança de paradigma não vem da imaginação de algum escritor, mas sim de formações geológicas objetivas e mensuráveis. Apesar disso, ainda estamos absurdamente atrasados. Milhares de pesquisas das mais diversas áreas ainda não foram levadas em consideração pelo consenso acadêmico, e com isso, a fabricação que chamamos de história continua se perpetuando e recusando-se a encarar a realidade. Parece até de propósito a relutância do mainstream em ligar os pontos. Vou exemplificar isso agora.
Muitas coisas supostamente aconteceram na Terra há cerca de 11 mil anos atrás. Primeiro, houve uma extinção em massa dos mamíferos da América do Norte, e a maioria dos vestígios e fósseis datam do período do Dryas mais jovem, entre 12.800 e 11.600 anos atrás. Posso citar o camelops, a preguiça gigante, o urso gigante, tigre dente de sabre, leão americano, chita americana e mamutes. Todas essas espécies basicamente se tornaram extintas no mesmo período. A cultura Clovis, que habitava a região da América nesta época, também desapareceu misteriosamente há cerca de 12 mil anos atrás. Com isso em mente, agora veja essa pesquisa publicada em um jornal de geologia pela Universidade do Kansas. Ela indica que incêndios gigantescos aconteceram há cerca de 12.800 anos atrás. Estima-se que pelo menos 10% da Terra tenha sido incendiada e que ele tenha durado por décadas. Foi algo maior do que os dinossauros presenciaram. Não preciso dizer que a data corresponde com o começo do Younger Dryas, que é marcado por uma camada de sedimentação escura encontrada por toda a Terra. A camada possui assinaturas químicas que não podem ser explicadas por atividade vulcânica, antropogênica ou processos naturais. As assinaturas são evidência de uma catástrofe cósmica global que desencadeou mudanças drásticas no nível do mar. Algumas estimativas falam de 7 metros de aumento do nível do mar em menos de 24 horas, ultrapassando 15 metros em menos de um ano. Quando se considera o fato que as populações humanas naturalmente habitam e se desenvolvem em áreas costeiras, isso basicamente nos dá uma nova perspectiva sobre a existência de um dilúvio passado, que centenas de culturas relatam em mitos e tradições orais. São milhares de contos independentes, compartilhando sempre a mesma história, de um evento massivo de inundação. E agora, em 2021, temos a ciência que confirma isso, com amostras de gelo da Antártica e da Groenlândia, que demonstram grandes anomalias que aconteceram nesta época. Imagine algo como um tsunami de 2004, só que em escala global e com implicações climáticas desastrosas, como uma era do gelo que seguiu por 1000 anos. A palavra reset não começa nem a fazer justiça a esta catástrofe. E lembre-se, haviam camadas de gelo de 1 a 2 quilômetros de altura sobre boa parte da América do Norte. Essas grandes quantidades de gelo foram derretidas instantaneamente no momento do impacto. Quando combinamos a datação da cratera na Groenlândia com o aumento súbito do nível do mar e as extinções da megafauna, todo o período coincide com a camada escura do Younger Dryas. Para uma mente lógica, uma pintura clara do que aconteceu começa a se formar. Porém, essas ligações nunca foram feitas pelo consenso acadêmico, algo de se fazer pensar. E o mais irritante de tudo é que quando pesquisadores independentes tentam fazer esse trabalho, eles são acusados de fraude, fantasia histórica e por aí vai. É um show de horrores, cheio de pompa, egos inflados e com direito a egiptólogos famosos fazendo escândalos quando confrontados sobre inconsistências na história egípcia. Está na hora de rejeitarmos as imprecisões e fantasiosas histórias que nos são ensinadas. Os pontos estão se ligando e a probabilidade é que um evento catastrófico foi responsável por resetar a humanidade. Com isso estabelecido, finalmente podemos avançar e explorar as inconsistências do nosso passado, sem as amarras promovidas pela mentalidade de rebanho e medo irracional do desconhecido. Pegue, por exemplo, a Grande Pirâmide de Gizé. O fato é que ainda não sabemos como ela foi construída. É um mistério absoluto. O que existem são teorias desenvolvidas há 150 anos atrás, que detalham como os blocos podem ter sido cortados e transportados. Porém, todos os métodos propostos falham vergonhosamente quando testados. Nunca encontraram sequer uma múmia dentro de pirâmides, zero, o que contradiz a tese globalmente ensinada de que elas são tumbas faraônicas. Como um erro evidente pode persistir por tanto tempo? Por todo o Egito, não existe sequer uma evidência escritural ou de hieróglifos que sugira que os egípcios tenham construído as pirâmides. Isso mesmo, de centenas de milhares de artes, esculturas, petroglifos, pinturas e escrituras por dezenas de templos e tumbas, e nenhuma faz menção ou mostra nada sobre as pirâmides. Não apenas isso, nem mesmo dentro das próprias pirâmides existem registros. Elas são estéreis, sem arte ou pintura. Por outro lado, se você visitar qualquer tumba egípcia, elas são cobertas por todas as paredes de pinturas, esculturas e arte. Se você procurar na internet, encontrará notícias de evidências da suposta construção da pirâmide, como o caso de um papiro encontrado que relata como algumas pedras de 15 toneladas foram transportadas pelo Nilo via barco. Infelizmente, não passa de um clickbait sem fundamento,
pois não há evidência alguma no papiro que indique relação com as pirâmides, muito menos a existência delas. A associação feita é uma fabricação imaginada, um simples wishful thinking suportado pelo presente consenso acadêmico sobre o assunto. Segundo os próprios egiptólogos, os egípcios foram uma civilização da Idade do Bronze, o que quer dizer que a metalurgia mais avançada deles consistia em ligas de cobre e latão. A teoria ensinada até hoje diz que os egípcios utilizaram serrotes de cobre para cortar os gigantescos blocos de pedra, um delírio óbvio quando se entende sobre a densidade dos materiais envolvidos. O cobre não é resistente o suficiente, dura menos de 30 golpes antes de entortar, e no caso do serrote, leva-se dias de trabalho para fazer poucos centímetros de progresso no granito, como testado pelos próprios egiptólogos. After days of work, their copper chisels and stone pounders are barely making a dent. Além disso, existem artefatos e construções feitos de rocha ígnea, material ainda mais difícil de se trabalhar do que os blocos comuns de calcário ou granito. Parece que a evidência contradiz completamente as explicações, e os vestígios que mostrarei em seguida são incompatíveis com as ferramentas da época. Para você ter uma ideia, essas peças da tela são literalmente os únicos exemplares de ferramentas utilizadas pelos egípcios antigos que já foram encontradas até os dias de hoje. Nada além disso. Vale mencionar que nas únicas ilustrações de serras que existem, elas estão sendo utilizadas para cortar madeiras. Right, we have a big block of granite here, so how's this copper going to cut this granite? Even with teeth, the copper alone is too soft. We're going to put sand inside the groove, and we're going to put this saw on top of the sand, and then let the sand do the cutting. Now, Dennis, will we see any progress in our lifetime? Yes, if you came back in an hour's time, you would see about a 4mm cut down into the stone. You're kidding. In an hour, you'll be 4 millimeters down? Well, I've been doing a lot of experiments, and I can guarantee that this will cut through the stone at about 4mm an hour. The sawing went wonderful once we switched over to using water with the sand. As you can see here, we achieved this in just a few days. Por todo o Egito encontramos vestígios estranhos, que nos lembram uma precisão dos dias de hoje, para não se dizer melhor. Existem ranhuras que indicam o uso de ferramentas avançadas de precisão e corte. Tais detalhes são convenientemente ignorados pelos indivíduos encarregados de estudar o nosso passado. O que parece é que os líderes da academia, arqueologia e historiadores literalmente pularam algumas etapas do método científico, quando disseram que serrotes foram utilizados para cortar os blocos. Para a cronologia oficial fazer sentido, os egípcios teriam que ter minerado, cortado, movimentado e acoplado um bloco a cada 2 minutos. Para comparação, se você pudesse cortar e colocar no lugar 10 pedras por dia, levaria mais de 660 anos para completar a pirâmide. Lembre-se, a Grande Pirâmide de Gizé tem 2,3 milhões de blocos de pedra de diferentes tamanhos, cortados com precisão a laser e amontoados irregularmente com precisão milimétrica. Existem também pelo menos outras 100 pirâmides que exigiriam quantidades enormes de recursos para minerar, transportar e acoplar os blocos. As minas estão localizadas a centenas de quilômetros de distância, e isso não inclui milhões de blocos utilizados para construir templos, casas, mástabas, colunas, obeliscos, estátuas e sarcófagos de granito impecavelmente polido e moldado. Não é preciso ser um gênio para entender que esses cortes não foram criados por ferramentas de cobre. E claro, sem levar em consideração o tamanho das pedras encontradas por todo lugar, que chegam a centenas de toneladas. Algumas anomalias, como a desse sarcófago, mostram um corte que se desestabilizou e continuou cortando por muitos centímetros na direção errada. Por que o erro não foi consertado imediatamente? Isso não implica obviamente em um método rápido e superior de corte? Centenas de milhões de blocos devem ter sido cortados pelos egípcios e não conseguimos cortar um bloco hoje em dia? A evidência está em nossa face e ainda assim se mantém intacto o paradigma histórico? O mistério certamente está aqui, e é preciso analisar o assunto objetivamente. Quando pessoas sugerem a possibilidade de civilizações anteriores aos egípcios, os especialistas simplesmente afirmam ser impossível. Porém, os próprios egípcios relatam em sua história linhagens de faraós datando em mais de 30 mil anos atrás. Além disso, já encontramos o sítio de Göbekli Tepe e outros sítios que suportam um passado muito mais antigo, de pelo menos 13 mil anos.
Mas e aí? Depois de tudo isso, o que que você acha? Quem será que construiu as pirâmides? Espero ter levantado algumas perguntas interessantes aqui. Acabei que eu editei tudo diferente do primeiro vídeo e espero que no futuro eu possa trazer novas pedras no sapato do consenso histórico.